Bem, agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre toyotismo e precarização, começando a nossa segunda parte da videoaula, que está intitulada como Aula 2, né? Daremos sequência, então, às nossas exposições, seguindo aqui o nosso conjunto de slides. Nós vimos na aula 1 que as formas de produção da vida material são estudadas na sua evolução histórica, tendo a indústria automobilística como referência. Por isso é que a gente estuda Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Volvismo, por aí adiante. Nós veremos agora como é que começa a se entrelaçar essa questão da evolução dos meios de produção da vida material e a educação propriamente. E aí nós temos um quadro de bastante interesse para a pedagogia, que é a relação entre educação e trabalho. O Taylorismo-Fordismo é marcado, além das características que vimos anteriormente, também pela produção em larga escala. No sistema fordista se produz em grande quantidade, se estoca essa produção e depois se providencia toda a série de estratégias para vender essa produção estocada. O nível de empregos é bastante elevado no modo taylorista-fordista. A indústria fordista emprega muita gente na produção, na estocagem, na distribuição, na venda, enfim. Para esse modelo de produção, para essa forma de regulação da vida social a partir dos modos de produção, a Lei 5692/71 desenhava uma educação nacional aqui para o Brasil bastante apropriada. Preparavam-se os sujeitos para atuarem na indústria e também no comércio, de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, não desvalorizada, mas não tanto enfatizada também para a área agrícola ou a área rural, mas sobretudo para a área industrial e para o gerenciamento dos negócios, que é o que caracteriza o taylorismo-fordismo. Com o advento das formas flexíveis de produção, com a implantação do toyotismo, a produção em larga escala, quer dizer, a produção em grande quantidade para a venda posterior, é substituída pela produção just in time. Em inglês significa no tempo certo, né? Ou seja, se produz na medida em que os sujeitos procuram comprar. É assim, na medida em que há uma procura pelas mercadorias, é que as mercadorias são produzidas. Diferente do sistema taylorista-fordista, em que se produzia bastante e procurava-se vender aquela produção enorme para as pessoas. Uma marca do sistema flexível de produção é o baixo nível de empregos. Por quê? Porque o sistema flexível se caracteriza pela instalação de sistemas automatizados, ou seja, pelo emprego de robôs na produção. Robôs produzindo na medida em que vendas acontecem. Então, já não há mais uma produção enorme para vender muito. Há uma produção para vender na medida da procura. Isso faz com que o nível de empregos baixe. A Lei 93/94/96, ainda em vigência, que dá as diretrizes para a educação nacional no Brasil mais apropriadas para esse novo modo de produção da vida material. Então vejam que interessante, na medida em que evoluíram os meios de produção, evoluiu-se o pensamento sobre como deve ser a escola voltada à formação de consciências ou de pensamento com a qualidade adequada para a produção flexível. Recentemente, nós vemos no campo das políticas educacionais uma série de medidas e reformas que trazem debates bastante interessantes. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio, que acontece ao mesmo tempo em que se dá a reforma trabalhista no Brasil, com
uma brutal perda de direitos para os trabalhadores, né? Sob um discurso de que isso é muito bom, de que vai trazer liberdade, de que o trabalhador poderá se dedicar ao trabalho que ele quiser, no tempo que ele quiser, quando ele quiser e negociando como quiser. Na verdade, uma grande perda de direitos para o trabalhador que deixa de ser coberto pela legislação trabalhista, que se torna fraturada, frágil e já não mais garantidora de uma proteção para o trabalhador. Nesse contexto todo, o que acontece é uma precarização legalizada do trabalho e uma adaptação da educação escolar para essa precarização legalizada do trabalho. Historicamente, evolui-se num sentido muito ruim, que é o de fim do estado de bem-estar social, crise da democracia e crise do Estado de Direito. Vamos ver isso em algumas provas recentes de como se materializa o cenário para o trabalhador no Brasil. Segundo a CBN, em notícia de 22 de dezembro de 2018, existe otimismo significativo de novas contratações em 2019. Pesquisa da Manpower Group mostrou que há expectativa positiva de novas contratações. 6 meses depois, nós temos a notícia ali no dia 3 de junho de 2019, divulgada pela mesma CBN. Entregador de aplicativo chega a pedalar 50 quilômetros para ganhar R$ 60. A cada dia, a crise, agora já se fala de crise. Antes se falavam de expectativa positiva. A expectativa positiva foi traída. O que se estabeleceu e se materializou efetivamente foi uma crise que atingiu diretamente os trabalhadores. A cada dia, a crise coloca nas ruas um contingente de jovens desempregados que decide trabalhar de bicicleta para ter uma fonte de renda. A CBN acompanhou a rotina de entregas de um deles que, pelos aplicativos, vocês sabem que os aplicativos são sistemas gerenciadores de trabalho humano, sem interação nenhuma com outros humanos. Então, os aplicativos são aqueles elementos que dão ao sujeito as condições para ele trabalhar, sem que ele tenha nenhuma interação humana com aquele que gerencia o seu trabalho, né? Então, voltando, a CBN acompanhou a rotina de entregas de um deles, que pelos aplicativos são considerados microempreendedores. E aí nós nos deparamos com a situação terrível em que estão aqueles que são animados, inclusive no campo educacional, pelo discurso do empreendedorismo. Esse discurso que corre fácil na boca de coach, na boca de gente que traz palestras motivacionais e por aí adiante, que é, na verdade, um jeito bonito de dizer se vire como puder. Mas para os críticos, como para este professor, não passam de trabalhadores precarizados. A mesma CBN, um pouco antes, em 5 de abril de 2019, já noticiava que aplicativo de transporte é o único setor da economia a abrir vagas no primeiro trimestre daquele ano. Já no primeiro trimestre, a tal da Manpower Group tinha as suas expectativas positivas desmentidas. E em 22 de abril, desemprego atinge 27% da população entre 18 e 24 anos no Brasil. Desemprego atinge 27% da população entre 18 e 24 anos. É exatamente a faixa populacional, ou a faixa de trabalhadores, que está encontrando, na condição de estagiário remunerado, uma forma precarizada de trabalho, a sua forma de ganhar o pão.
Esse estágio remunerado traz um fenômeno bastante interessante e que está tendo os primeiros estudos agora em elaboração, que é o fenômeno da escola parking. Parking, em inglês, é estacionamento. Então, os sujeitos estacionam no emprego, na escola. Teoria da escola parking. A escola estacionamento. O que é o sujeito estacionar na escola? É o sujeito ter que estar sempre matriculado para ele poder ter acesso ao estágio remunerado. Então, ele está no curso de pedagogia e, por estar matriculado, consegue o estágio. Termina o curso de pedagogia, tem que fazer uma especialização, porque na especialização ele estará matriculado e assim poderá continuar o seu contrato de estágio. Terminou a especialização, ele já vai direto para uma outra graduação. Ele vai para administração, ele vai para direito, ele vai para serviço social, vai para história, vai para ciências contábeis, enfim, para aquilo que estiver mais fácil a fim de continuar matriculado e assim empregável nesse nível do estágio remunerado. Na medida em que os sujeitos vão avançando em estudos, sempre na condição de alunos e sempre na condição de estagiários remunerados, eles vão tendo a qualidade do seu pensamento melhorada, porque estão sempre em estudos, sempre estudando. Estão se especializando, estão ampliando seus horizontes de percepção e de atuação profissional. Mas a falta de empregos os mantém como estagiários remunerados. E aquele pensamento, aquela qualificação enorme entra em contradição com as condições de trabalho e de salário dele. E isso gera no sujeito frustração. Notícia de 29 de março, taxa de desemprego sobe para 12,4% e desalento bate recorde. No dia 29 de março, o desalento triplica entre os mais jovens. São dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, noticiados pelo Estadão. 13,1 milhões de brasileiros estão atingidos pelo desemprego e 4,9 milhões estão desalentados, ou seja, desistiram de procurar trabalho. Nos meus estudos eu encontrei esse termo desalento no campo da economia como o designativo da condição daqueles que desistiram de procurar trabalho. Mas eu, embora de posse, né, de um conceito bastante interessante de economia, eu não me contentei com ele, fui procurar o significado no campo das humanidades para o desalento. Desalento é a condição daquele que está desprovido de alento, desprovido de ânimo. Este é o desalentado. Sem forças para reagir, sem coragem, desanimado ou desesperançado. Está cansado ou fatigado, esfalfado. Então, desalentado não é aquele que apenas desistiu de procurar trabalho. É aquele que desistiu de procurar trabalho e encontra-se pelas condições do mundo do trabalho em estado de grande sofrimento pessoal, psicológico. Voltando à teoria da escola Parking, em 17 de fevereiro de 2019, pouquinho depois da Manpower anunciar que havia grandes expectativas de contratações, o Estadão trouxe a notícia de que, de acordo com a pesquisa do Centro de Integração Empresa-Escola, o número de estagiários de 40 a 50 anos cresceu cerca de 5% entre 2017 e 2018. Os cursos mais procurados são pedagogia, 57%, direito, 11%, e serviço social, 4%, para que essas pessoas entre 40 e 50 anos de idade possam tornar-se empregáveis ali no nível do estágio remunerado.
Eu trago agora algumas citações que eu peguei da obra do professor Giovanni Alves e que dão conta dos perfis regulados segundo a configuração neoliberal e toyotista. As novas relações de trabalho impõem o engajamento moral e intelectual dos operários e empregados na produção do capital, o que implica a necessidade de captura da subjetividade do trabalho vivo pelos ditames da produção de mercadorias. O toyotismo mobiliza subjetividade, isto é, corpo e mente. Significa isso? Significa que os trabalhadores são expostos a um processo educacional voltado para o envolvimento não somente intelectual, mas também o envolvimento moral e o envolvimento afetivo dos sujeitos com a empresa onde trabalham. Então, são integralmente, pessoalmente, subjetivamente, né, envolvidos, implicados com as metas de produção ou de venda, ou seja lá do que for. Esses discursos, geralmente, como eu disse há pouco, realizados por especialistas do coaching, né, do manpower, esses sujeitos que fazem os cursos e as palestras motivacionais, agem no sentido de capturar a subjetividade dos trabalhadores e de agirem assim nesse processo de mudança de um sistema toyotista, perdão, de um sistema taylorista-fordista, que era marcado por uma relação mecanicista, para uma outra relação, a relação organicista do operário com o trabalho, e que geralmente procuram convencer o trabalhador de que ele será um sujeito culpado pessoalmente e moralmente diminuído caso as metas da empresa não sejam atingidas. Uma outra característica é a proletariedade. Ao tratar dela, o Giovanni Alves afirma que as novas relações de trabalho compreendem subalternidade, acaso e contingência, insegurança, descontrole existencial, incomunicabilidade, corrosão do caráter, deriva pessoal e sofrimento, além de risco e periculosidade, invisibilidade social, experimentação e manipulação, prosaísmo e desencantamento. Está aí descrito pelo Giovanni Alves o fenômeno da proletariedade, que ocorre exatamente quando o sujeito não apenas tem características externas de uma condição material precária, mas também características internas, subjetivas, né, assumidas e visíveis, né, de diminuição dele como pessoa em função do seu emprego ou do seu uso ou do seu enredamento nas novas relações de trabalho. E o desalento? Eu encontrei nas palavras de Viviane Forrester uma descrição que me satisfez muito, embora tenha muito me entristecido, e que traz uma maneira bastante compreensível do desalento. Ela fez um estudo entre trabalhadores desalentados na década de 1990. Ela afirma que um desempregado não é mais objeto de uma marginalização provisória, ocasional, que atinge apenas alguns setores. Agora, ele está às voltas com uma implosão geral, com um fenômeno comparável a tempestades, ciclones e tornados, que não visam ninguém em particular, mas aos quais ninguém pode resistir. Ele é objeto de uma lógica planetária que supõe a supressão daquilo que se chama trabalho, vale dizer, empregos. A situação os leva a essa vergonha, a esse sentimento de ser indigno, que conduz a todas as submissões. A abjeção desencoraja qualquer outra reação de sua parte que não seja uma resignação mortificada.
Então estabelece-se aí uma situação de se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Se desempregado, o sujeito encontra-se nesse estado de sofrimento. Se empregado nos moldes do toyotismo, ele se encontra num outro estágio de sofrimento, que é aquele descrito agora há pouco, em que a sua subjetividade é capturada e colocada com todo o comprometimento moral e afetivo em função das metas estabelecidas pela grande empresa, na grande linguagem do grande capital, que é abraçada, infelizmente, por pequenos empresários e que veem nela uma grande tábua de salvação, quando, na verdade, estão também eles, os pequenos empresários, muito mais vinculados ao trabalho do que ao grande capital e que são enredados todos também nesse jogo para poucos, em que apenas o grande capital, sobretudo o transnacional, acaba ganhando. Ainda em palavras de Viviane Forrester, não se sabe se é cômico ou sinistro, por ocasião de uma perpétua, irremovível e crescente penúria de empregos, impor a cada um dos milhões de desempregados, e isso a cada dia útil de cada semana, de cada mês, de cada ano, a procura efetiva e permanente desse trabalho que não existe. Obrigá-lo a passar horas durante dias, semanas, meses e às vezes anos se oferecendo todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, em vão, barrado previamente pelas estatísticas. Voltamos agora aqui a uma descrição do desalento a partir do seu oposto, o alento. Alento é uma palavra irmã de hálito, de sopro vivificador, conceito este retomado como pneuma. Na filosofia, principalmente a pré-socrática, se entendia que a alma, ou a psique, tem uma existência semelhante à do ar, a do sopro. O sopro, não somente o sopro como ar em movimento, ou como ar vivo, né? É assim, ele está ali, tem existência, percebe-se a sua existência, ele provoca alterações no meio, mas você não o vê, você não o pega. E assim, a partir dessa reflexão, os gregos entendiam que a psique ou a alma tem essa característica, né? Ela é o hálito, o sopro vivificador, aquilo que não conseguimos pegar, mas que está ali animando o corpo, e um corpo em interação com outros corpos e com o mundo. Já o desalento é o oposto disso, é a ausência do hálito, né? Desse sopro vivificador. Então, o desalentado é aquele que está sem seu elemento vivificador, seja ele o prazer, a esperança, a honradez, o projeto, o compromisso. O desalentado é aquele que está cansado, que está abatido, é aquele em quem não se visualiza o elemento vivificador. Bem, em resumo, esse movimento todo nos leva a entender que, na medida em que avançamos historicamente, percebemos que a evolução dos meios de produção não está trazendo ganhos para todos, mas está gerando desemprego, desalento, depredação ambiental, precarização das relações de trabalho e da vida social. E como as pessoas vão ficando sem casa, sem trabalho, sem salário, sem comida, elas tendem a se rebelar. Aqueles que estão empregados tendem a se rebelar diante da perda de direitos, fazendo greves e manifestações. Aqueles que estão sem emprego procuram se rebelar fazendo manifestações. E para que a ordem seja garantida, o Estado, a serviço do capital e da ordem necessária a ele, usa os seus braços repressivos, e aí a repressão estatal
entra em cena. À medida em que isso ganha volume, perde presença entre nós, o estado de bem-estar social, o estado de direito e a democracia. E nós temos aí uma contradição, a do avanço dos meios de produção versus precarização da vida. Aqui eu trago as referências que eu utilizei para esta exposição. Agradeço por sua atenção e me mantenho à disposição da turma para as interações pelos nossos canais do CUSP.